Boa noite a todos os nossos irmãos, as nossas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco. Hoje nós vamos fazer a leitura e o comentário de uma questão de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. No capítulo 3, Retorno da vida corporal à vida espiritual, na parte segunda do Livro dos Espíritos, a alma após a morte. Na questão 153, Kardec pergunta aos espíritos: em que sentido se deve entender a vida eterna? E os espíritos respondem: é a vida do espírito que é eterna. Porém, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Aí tem a questão 153A, uma subpergunta. Kardec também pergunta: não seria mais exato chamar vida eterna à vida dos espíritos puros, aqueles que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais provas para suportar? E aí os espíritos respondem: isso é antes a felicidade eterna. Porém, mais uma vez, é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contando que vos entendais. Então, vamos à questão sobre a vida eterna, né? E interessante, a gente observa muitas pessoas dizerem o seguinte, especialmente nos velórios, né, quando a gente está velando o corpo ali da pessoa que desencarnou, que morreu, o corpo físico, muitas pessoas dizem assim: ele descansou. E será? Na verdade, a vida no plano espiritual, ela pulsa intensa. E Emmanuel diz o seguinte: a gente vê ali o caixão, né, na nossa perspectiva, mas esse caixão, no plano espiritual, segundo Emmanuel, é como se fosse um berço, é o renascimento do espírito no plano espiritual, podemos assim dizer, né? Apesar de que o espírito não morre, mas ele, durante um certo tempo, fica preso ao corpo físico, né? E o interessante é que Miramês diz o seguinte: até os elementos que compõem o corpo têm vida eterna, porque nada se perde no universo. Aí a gente lembra de Lavoisier, né, quando ele disse: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a gente observa que todos esses elementos, né, células, né, elas são também elementos vivos da criação. E num futuro muito distante, vão se transformar em seres humanos. É difícil entender isso, mas Deus, ele tem seus propósitos e tudo tem um sentido na natureza. Então, a gente observa que a criação, na sua perfeição, nós temos muito que aprender e compreender, né, os propósitos de Deus. Então, a vida, como diz Miramês, ela prossegue depois do túmulo. E como prossegue, né? Você vê que é uma intensidade de atividades no plano espiritual. E na nossa
desencarnação, né, quando a gente deixa o corpo físico, nós observamos uma nova condição, uma nova situação no outro lado, né, que é o plano espiritual. E vai depender, evidentemente, do que plantamos aqui na Terra, colheremos no plano espiritual. Então temos que observar bem e muito bem as questões relacionadas à vida futura para não nos decepcionarmos quando deixarmos o corpo físico, porque a vida é eterna, né? Como diz aqui o Espírito, é a vida do Espírito que é eterna, porém a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então a gente passa por esse processo de burilamento que demora milhares, milhões de anos. A exemplo do carvão, né? Carvão que vai se transformando ali, vai se burilando até se transformar depois de milhões de anos num diamante. E nós também da mesma forma, né? Nós vamos nos transformando, melhorando, depurando, burilando até alcançarmos uma condição de um diamante, depois das lapidações que ocorrerem, nos transformamos num brilhante, lúcido, iluminado, né? E aí, espíritos evoluídos, superiores, que exercem funções extremamente delicadas, importantes no plano espiritual, nos auxiliando. Então, todos nós chegaremos a um estágio de evolução, né, onde nós, transformados, né, estaremos evidentemente trabalhando numa condição mais elevada, com tarefas, com afazeres de muito mais responsabilidade, muito mais importância. Uma delas, evidentemente, que é nos auxiliar, né, contribuir para o nosso progresso moral e espiritual também. Então a gente observa, vamos citar o exemplo aqui do nosso anjo de guarda, né, que é um espírito muito evoluído, né, que nos auxilia, nos ajuda no plano espiritual a fazer com que nós venhamos a nos aperfeiçoar, melhorar constantemente, né? Ainda citando Miramês aqui, ele diz: podemos estar certos, somos eternos, morando sempre na eternidade de Deus. O que ocorre com os homens, o que se chama de morte, é a simples troca de corpos. Então, a gente observa que a morte não existe e que nós somos eternos, indestrutíveis e imortais. Não é? Então, quando recebemos lá o selo de Deus como seres humanos, não é? Nos tornamos imortais, indestrutíveis e eternos. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado.